Pense em 2013, depois de anos de promessas não cumpridas, de Fiats com emblema diferente. A Alfa finalmente conseguiu. Eles construíram um carro esportivo de verdade. Não um carro de família fingindo ser empolgante. Não um modelo montado com peças de outros carros. Um Alfa genuíno, sem concessões, com motor central. Por toda a Europa, as avaliações são excelentes. A Alfa está de volta, exceto aqui na Grã-Bretanha. Eles reclamaram da dirigibilidade estranha, direção nervosa e falhas no conjunto geral do carro. Então, quem está certo? Será que os avaliadores britânicos foram críticos demais com um dos esportivos mais empolgantes lançados nos últimos 20 anos? Ou será que só tiveram coragem de dizer o que todos já pensavam? A julgar pelos valores de hoje, o mercado já decidiu. Vamos analisar mais de perto. Foi difícil transmitir a empolgação com o lançamento do 4C. Em 2010, depois de muitos anos de falsos recomeços e relançamentos fracassados, a linha Alfa deixou um gosto amargo. No topo estavam os carros da família 159, incluindo o Brera, que tinha um visual sensacional, mas eram bem sem graça de dirigir. Depois havia a Giulietta, que inicialmente foi anunciada como uma rival do Golf, mas acabou sendo só mais uma que ficou para trás. E finalmente, o mito subcompacto, que era baseado no Punto e tinha uma dirigibilidade equivalente. Sempre que um desses carros era lançado, havia grande expectativa de que a Alfa estava de volta, que enfim tinham criado um líder de categoria, um carro que poderíamos comprar sem precisar dar desculpas. E em todas as vezes a Alfa ficou aquém. Então, em 2013, o 4C foi lançado, e dessa vez o fracasso parecia impossível, porque este era um coupé de 2 lugares, com motor central, feito para um propósito específico. Não só ele tinha um visual incrível, mas também tinha um monocoque de fibra de carbono. Eu repito, um monocoque de fibra de carbono. Em 2013, isso era de cair o queixo. Era, e eu acho que ainda é, o único carro a ter isso nessa faixa de preço. Para quem cita o i3, não é igual. Não era fibra de carbono trançada, e sim outro processo. Na época, eu teria feito de tudo para ter um. A empolgação era palpável. Com certeza, dessa vez, a Alfa tinha um sucesso garantido. Hoje, eu diria que eles conseguiram. Mas naquela época, especialmente no Reino Unido, não era difícil encontrar quem fosse crítico. O problema se concentrava em 3 áreas. A primeira era o conjunto motriz. Era um motor turbo, 1.8, 4 cilindros, com câmbio automático de dupla embreagem e trocas por aletas. Muitos de nós não gostavam da ausência de opção manual. Mas além disso, o motor foi criticado por ser pouco empolgante e pelo som fraco. Em segundo lugar, os jornalistas reclamaram do interior, dizendo que parecia barato demais para um carro que custava 52 mil libras no lançamento. O terceiro problema é mais difícil de ignorar. Testes de estrada no Reino Unido mostraram tendência a seguir os sulcos da pista e instabilidade em alta velocidade. Agora, é verdade que a suspensão tipo McPherson do 4C não era tão sofisticada quanto a suspensão de duplo A de um Elise. Mas é preciso ressaltar que no resto da Europa, isso nunca foi apontado como um problema. O que ninguém podia contestar era o quanto o 4C era incrível. Mesmo hoje, é um design fantástico. Baixo, compacto, agressivo, mas com curvas de tirar o fôlego. Mas mesmo aqui, houve concessões. Os perfis traseiro e lateral eram sensacionais. Mas na frente, esses faróis eram no mínimo polêmicos. Tenho que dizer que também não sou o maior fã, mas pelo menos nesse carro eles têm o acabamento em fibra de carbono ao redor, o que os deixa mais bonitos. E mais tarde, quando fizeram o Spider, ele tinha os faróis tradicionais embutidos no estilo antigo. Então, embora a reação tenha sido geralmente muito positiva, doeu um pouco encontrar pessoas dizendo que a Alfa mais uma vez lançou um carro com falhas. Mas isso foi há 13 anos e as percepções costumam mudar com o tempo. Então vamos dar uma volta com El e lidar com cada coisa por vez. O interior, o conjunto motriz e a dirigibilidade.
Acho que há uma boa chance de que a Alfa tenha sido tratada um pouco severamente, mas vamos descobrir. Bem, só de entrar nele já dá para sentir que ele tem alguns compromissos. São só os bancos. Quero dizer, eles são meio que pequenos bancos tipo concha, eu acho, mas são tão duros, parece que quase não tem nenhum acolchoamento neles. E na hora de ligar, é uma decepção. Quero dizer, não só não soa particularmente especial, mesmo tendo um escapamento a Krapovic, mas também soa claramente como um trator. Acelerando, o som melhora um pouco, mas a resposta não é rápida e nada especial acontece. Tem um seletor, o Alfa DNA. Já está no modo dinâmico, mas você pode mudar para o normal ou para o A, que acho ser modo inverno. Não lembro bem, mas está no dinâmico. Para engatar a marcha, é só clicar na borboleta. E tenho que dizer, o funcionamento dessas borboletas é realmente bem agradável. E aí colocamos no modo manual e estamos prontos para ir. Agora, este carro vem com muitas opções. Acho que na época, o dono original gastou cerca de 20 mil libras nele, o que é uma loucura. Então, o interior é bem diferente. Vamos falar sobre isso em um momento. Outra questão são os faróis embutidos que mencionei antes, ou as carenagens dos faróis em carbono, em vez das de plástico. Se você tem as de plástico, elas realmente parecem bem baratas e meio ruins. Agora, com essas de carbono, fica um pouco melhor. Mas você sabe quanto custava na época aquelas? 1.500 libras. Agora, além disso, esse aqui veio com o painel revestido de couro, painel coberto de couro, o que faz uma grande diferença, porque o painel, o plástico ali, é uma das coisas que parece bem barata. Saídas de ar em fibra de carbono e outros detalhes tornam o carro mais agradável, mas já estive em um carro padrão. E minha resposta a essas críticas sobre o interior é que esse era um carro de 50 mil com monocoque de carbono. Não era para ser um concorrente de algo como um Porsche Cayman ou algo do tipo. Então, o fato do interior parecer um pouco barato, bem, acho que a gente consegue conviver com isso. Este até tem painéis de porta de fibra de carbono que o atual dono, Mike, adicionou. E comparado ao meu Alpine A110 que eu tenho no momento, ainda parece um pouco barato em algumas áreas, eu diria como os controles do aquecedor, alguns dos comandos. Mas parece um lugar bem agradável de estar. Só que ele não faz concessões. Nessas velocidades mais baixas, dá para sentir cada ondulação, cada buraco na estrada. E esses bancos, eu não acho eles muito confortáveis. Meu Alpine tem bancos concha, mas são muito melhores do que esses. Eles simplesmente não têm contorno suficiente e parecem duros como pedra. Suponho que isso seja bom para sentir melhor o carro. Agora, outra coisa é que esse aqui teve, como quase todos agora, ele tem eu não sei se é Alpha Shop, não lembro a marca, mas são tipo blocos de geometria que mudaram o caster, que era o principal motivo dos carros originais terem zero caster, por isso eles pareciam tão instáveis. Isso deixa a direção muito leve. Isso foi alterado, então deve estar um pouco melhor, mas acho que não resolve completamente o problema. Vamos descobrir antes de tudo como o motor responde. Alguém entrou na minha frente antes que eu fizesse isso, então não consigo ir até o final. Esse aqui também teve um motor reprogramado, assim como muitos deles. Então de 240, agora são 280 cavalos de potência. E uau, ele anda muito! Vamos ver se conseguimos usar essa velocidade para passar por esse Discovery. Sei que há outro carro adiante, às vezes é questão de sorte nesses testes de estrada.
pessoal, esse carro é ótimo para ultrapassagens, mas assim que a gente acelera e essa estrada é cheia de buracos, você começa a sentir a vivacidade da dianteira. Na verdade, não está tão ruim nesse trecho da estrada, mas você sabe que é um carro que você precisa dirigir. Ele não se dirige sozinho. A direção tem essa leveza inerente, o que poderia ser positivo, exceto que nos pontos iniciais de resposta, quase parece que ela não quer realmente cravar no chão. É uma sensação muito estranha. O controle da carroceria é exemplar. Essa suspensão é realmente bastante rígida, então o carro praticamente não se mexe. Como mencionei, o que se mexe mesmo são só as mudanças de direção. Ele fica o tempo todo zigue-zagueando. Ele realmente acompanha a inclinação da pista, está tentando encontrar um lugar para se estabilizar, mas não consegue totalmente. Entendo porque na Europa não tiveram esse problema. As estradas lá costumam ser mais planas e um pouco mais lisas. E essa aqui, para ser justo, mesmo para o Reino Unido, é particularmente irregular. A transmissão me parece muito boa, na verdade. O acionamento das borboletas é agradável, é curto, você sente um clique firme e gostoso. E também é bem rápida para trocar de marcha. Uau, isso aqui é rápido e realmente tem aquela sensação incrível de total ausência de inércia. Acho que o fato da suspensão ser tão rígida também não ajuda com essa sensação de instabilidade. No fim das contas, não parece que isso vá dar em alguma coisa, que algo realmente vá acontecer. Ela te dá tantos sinais que você fica meio inseguro. Beleza, vamos passar pelas marchas de novo. Agora há um modo de corrida que ainda não ativei. Ele também desativa o controle de tração. E pode ser que no modo de corrida ele não troque de marcha se você atingir o limitador, mas do jeito que está, ele troca sim. Não é tão ruim não. Os freios em baixas velocidades parecem um pouco sensíveis demais, mas assim que você começa a andar forte com ele, eles ficam ótimos. Esse negócio é muito divertido. Agora, a contragosto, eu tenho que concordar com algumas das críticas ao motor. Simplesmente não soa muito empolgante. Não há críticas quanto ao desempenho. Esse negócio é super rápido. Mas eu acho que por ser uma motor turbo, primeiro de tudo, a entrega de potência é meio brusca. Sobe de giro, mas a potência entra de forma abrupta. E o som, conforme você acelera mais, não melhora em nada. Conforme você acelera, não te recompensa em nada. Mas acho que aqui temos que ser justos com a Alfa. Desde que isso foi feito, tudo que veio depois em termos de desempenho, incluindo o Alpine, que recebeu ótimas avaliações, acabou usando um motor 4 cilindros turbo. Os dias de usar motores aspirados meio que já passaram, especialmente se você está fazendo algo leve e quer desempenho. Teria sido bem difícil para eles, com as emissões e tudo mais, colocar, por exemplo, um motor de 6 cilindros. E também, em termos de leveza, em termos financeiros, eu concordo que o Elise dessa época, o motor, o conjunto todo, embora ainda não seja dos melhores, é mais envolvente. Mas eu acho que foi um pouco duro, de certa forma, criticá-los por isso, porque agora esse conjunto motriz se tornou comum. O mesmo vale para esse câmbio. Sim, teria sido ótimo ter um câmbio manual, mas para ser bem honesto com você,
esse carro é tão ágil e tão arisco que eu acho que há uma vantagem em ter as borboletas no volante. Você precisa manter as duas mãos no volante o tempo todo. Eu não gostaria de ter que trocar de marcha no meio de uma curva ou quando o carro está meio arisco. Então há pontos positivos nisso também. E agora vamos falar sobre a dirigibilidade. Acho que não dá para negar que esse é um carro sem concessões. É sim. Quero dizer, ele é barulhento, não é muito refinado, é super duro e, para ser totalmente honesto, não é nada confortável. Será que ele é realmente tão instável e perigoso quanto dizem? Bem, sem as modificações de geometria que a maioria dos modelos do Reino Unido recebeu, ele é ainda mais difícil de controlar. A direção fica incrivelmente leve, logo fora da posição central. Isso deixa mais firme, mas não transforma totalmente. E eu acho que para aqueles que reclamaram disso, eu diria que precisam criar coragem. Meu Elise Série. Provavelmente era um pouco mais tolerante do que este, mas era igual. É um carro com motor central, muito leve. Tinha a mesma tendência da dianteira se mexer, da direção ser muito leve, de ser um pouco instável. Agora, o lado positivo disso é que ele entra nas curvas muito bem. Tenho que dizer, eu já dirigi um desses antes, e o que eu não me lembro daquela vez que estou sentindo neste carro é justamente aquela sensação estranha inicial ao virar, de que ele não está agarrando tanto quanto eu gostaria. Então, parece um pouco que na primeira virada, eu não sei, a dianteira simplesmente não está agarrando totalmente o asfalto. E aí depois que você se acomoda, melhora, nunca vira subesterço. Na verdade, dá para sentir a traseira ficando um pouco leve às vezes. Vamos voltar alguns anos, na verdade, mais do que alguns anos, uns 3 ou 4 anos atrás, e você podia encontrar esses carros por, em certo momento, eles chegaram a custar 30 mil libras. Eu dei uma olhada no que tinha ontem à noite em 2 dos principais sites. E em ambos, primeiro de tudo, o que chama a atenção é como há poucos deles à venda. Tem só uns 5 ou 6 no total. Em segundo lugar, o mais barato que você pode encontrar agora custa 42 mil libras. Pounds. Alguns carros com quilometragem bem baixa chegam a 60 mil, acredito que por vários motivos, sendo o principal sua aparência incrível. Em segundo lugar, não vai te levar à falência para mantê-lo, porque ele tem um conjunto mecânico muito simples. Ele não consome muita gasolina. Então, é o tipo de carro que mesmo agora, quando o preço da gasolina está nas alturas, isso não vai te incomodar tanto. Se você dirigir normalmente, ele não consome muito, não é caro de manter. 13 anos depois, como julgar esse Alfa? Eu pessoalmente considero um sucesso, acho que a Alfa foi bem. Sim, havia algumas coisas que não eram particularmente adequadas para algumas das estradas deste país, mas, na verdade, a dirigibilidade é boa. Você só precisa se preparar para o fato de que é um carro emocionante. Não dá para dirigir no automático, é preciso focar nele. O interior, eu acho, tem reclamações demais por nada. Você tem um monobloco de fibra de carbono, nunca teria um interior de Porsche Cayman. E o motor, ok, realmente não tem o melhor som. Não é o mais envolvente quando você está nas rotações mais altas. Mas você pode ter toda a emoção que precisa pela forma como ele dirige, pela maneira como ele entra nas curvas. Se você quer um carro para usar no dia a dia, eu provavelmente escolheria outra coisa. Ele é bem radical, mas isso faz parte do seu caráter. Se você quiser ver algo sobre um carro que de certa forma continuou o espírito deste, eu diria a versão francesa, o Alpine A110. É o único carro moderno que me interessa e eu comprei. Veja a avaliação lá. Obrigado a todos por assistirem e ao Mike por trazer o carro até aqui. Vejo vocês no próximo vídeo.